Paz seja Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, todos os irmãos que têm nos acompanhado. Esse vídeo, irmãos, é uma continuação do vídeo anterior, no qual no outro vídeo eu cito a diferença, deixo bem claro a diferença da lei e da graça, porque o apóstolo Paulo mesmo vai explicar que tem diferença da lei e da graça. E não significa que aqueles que estão debaixo da lei, em Romanos capítulo 7 e o capítulo 8, estão na carne. Ou seja, provavelmente você já ouviu alguém dizer assim, irmão, mas quem está debaixo da lei está na carne em Romanos. Só está na carne quem está debaixo da lei. É isso que ele está dizendo. Eu vou mostrar, né, em Romanos capítulo 8, porque nós já falamos no vídeo anterior sobre o capítulo 7. Eu vou mostrar no capítulo 8 que ele continua falando as mesmas coisas. E ele está dizendo o quê? Que toda e qualquer pessoa que não está debaixo da graça, essa pessoa está sendo controlada pela natureza do pecado. É isso que ele está dizendo. Aqueles que estavam debaixo da lei estavam sendo controlados pela natureza do pecado? Sim. Por quê? Porque eles também, assim como os outros gentios, não estavam livres da natureza do pecado, da lei do pecado que está em nosso corpo, como eu falei no vídeo anterior. Então, no capítulo 8 de Romanos, ele continua falando a mesma coisa, que aqueles que estão debaixo da graça, esses têm poder contra a natureza do pecado. Então, o que ele vai dizer? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha o detalhe que ele vai falar. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não anda segundo a carne, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou dessa natureza pecaminosa, dessa lei do pecado. O que é a lei do pecado? A lei do pecado é tudo que é contrário à lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus fala, não adultera. A lei do pecado, adultera. Não prostitua, prostitua. Faça o bem, faça o mal. Essa é a lei do pecado, produzindo. Como que ela age, essa lei do pecado age em nós? Produzindo o desejo de quebrar essas leis. É o que Paulo vai falar em Romanos no capítulo 7. Quando foi apresentado para ele esta lei, não cobiçarás, ele mesmo fala que despertou todo o desejo de cobiçar. A lei que era para a vida, ele achou que era para a morte. Por quê? Porque a lei não anulava o desejo da carne. A lei não livra a pessoa da natureza do pecado. Então ele está dizendo que por meio do Espírito de vida em Cristo Jesus, nós somos livres dessa lei do pecado. Somos livres. Ou seja, nós não vamos ter mais em nosso corpo um desejo incontrolável de quebrar as leis de Deus. Não vamos ter. Podemos pecar, se nós decidir pecar, sim, mas nós vamos ter capacidade, sim, de guardar essas leis. É a lei de Moisés? Não. É a lei moral de Deus que está dentro de nós por meio do Espírito Santo de Deus. Vários versículos vai falar claramente. Então, ele vai dizer o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Nos livrar da natureza pecaminosa. Era impossível à lei nos livrar da natureza pecaminosa. O que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. Ou seja, por que ele fala que a lei estava enferma pela carne, enfraquecida pela carne, doente pela carne? Porque a lei... Porque a natureza do pecado está em nós, aqueles que não estão debaixo da graça, mas aqueles que estavam tentando guardar a lei de Moisés, tentando ser justificados diante de Deus, ou seja, eles não conseguiam guardar a lei. Então, nesse sentido, ela estava enferma, ela estava doente, porque a carne não conseguia guardar. Então, o que ele fala, né? Visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha o que ele está dizendo. Para que a justiça da lei, olha o que ele está dizendo, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a mesma coisa que ele vai falar no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nenhuma condenação há para quem? Aqueles que têm o Espírito de vida, que não andam segundo a natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Esses não têm condenação para eles.
Porque às vezes você já ouviu, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, portanto agora nenhuma condenação há. Então ele desfaz totalmente o contexto do que está falando. Aí a pessoa pensa o quê? Jesus pagou o preço por mim, se ele sofreu a punição por mim, pelos meus pecados, então, se eu estou debaixo da graça, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, porque ele já sofreu a punição por mim, então eu estou salvo. Mas Paulo está dizendo o quê? Que aquele que tem o Espírito Santo, ele não vai andar segundo a natureza pecaminosa, mas ele vai andar segundo o Espírito. Ele vai andar segundo o Espírito Santo, ele vai santificar, ele vai mudar completamente a sua conduta, a sua vida, porque ele tem o Espírito de vida, e esse Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte, porque era impossível a lei livrar o homem do pecado, mas por meio do Espírito Santo de Deus, ele livra da natureza pecaminosa. Então é o que ele está dizendo, é os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele continua no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Olha aqui, como eu disse, provavelmente você já ouviu alguém dizer assim, irmão, mas está na carne está debaixo da lei. Então, se está na carne está debaixo da lei, o que supostamente alguns afirmam, aqueles que estavam guardando a lei de Moisés tinham que se inclinar para a lei e guardar a lei. Porque a carne ia se inclinar para a lei. Mas o que ele está falando? Não, de maneira alguma. Os que são da carne inclinam para as coisas da carne. Então, se está na carne, está na lei, então era como se tinha que estar escrito assim, ó. Aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés se inclinavam para a lei de Moisés. Mas ele está dizendo o quê? Os que são do Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Mas ele está dizendo o quê? Que aqueles que estavam guardando a lei de Moisés se inclinavam para a lei do pecado. Não era para a lei de Deus que eles se inclinavam. Então ele está dizendo o quê? Os que são do Espírito, ele inclina para as coisas do Espírito. Então, o que é as coisas do Espírito? Gálatas 5:22. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, amor. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne, a sua natureza pecaminosa. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscência. Olha para você ver, ele vai inclinar para as coisas do Espírito. O que é inclinar para as coisas do Espírito? Colossenses capítulo 3, o versículo de número 1. Se já ressuscitastes com Cristo, ele vai falar da ressurreição do homem interior. Eu vou chegar nessa parte ainda. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, porque a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Então é esses que já ressuscitou com Cristo, que tem o Espírito Santo. Ele vai pensar nas coisas que são do alto. Olha o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. A inclinação da carne é morte. Ou seja, se está debaixo da lei, está na carne, está debaixo da lei, então aqueles que estavam guardando, então a lei era para produzir morte. Mas Paulo vai falar que não no capítulo 7. Ele diz claramente no capítulo 7 que a lei, o mandamento é santo, justo e bom. Logo me tornou bom em morte? De maneira nenhuma. Então logo está bem claro que aquele que está na carne não é os que está debaixo da lei. É toda e qualquer pessoa que não está debaixo da graça. Essa pessoa está sendo controlada pela natureza do pecado. Então quando ele fala assim, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da lei não era morte, porque não era a lei que matava. Me tornou-me o bom em morte? De maneira nenhuma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. É o que ele vai falar no capítulo 7 de Romanos. Eu me esqueci o versículo, mas eu não quero procurar aqui que vai demorar. Então, quer dizer, é rapidinho aqui, mas pode demorar um tempinho, o vídeo vai ficar mais longo ainda. Então, olha o que ele diz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ele está dizendo que quem é segundo a natureza pecaminosa não é sujeito à lei de Deus. Ele se torna inimigo de Deus. É o que ele fala em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, o adultério era um mandamento? Era um mandamento, não adulterarás. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque ali ele não fala claramente, especificadamente do adultério em si, ele está falando do adultério espiritual. Porque ele até fala a seguir que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes.
ele tem ciúme de nós. Então é inimizade contra Deus, porque não é sujeito à lei de Deus. Não é. E nem em verdade pode ser. Olha o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ou seja, é impossível agradar a Deus os que estão na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha para você ver, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não está sendo governado pela natureza pecaminosa. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Qual é a evidência que a pessoa tem o Espírito Santo? Qual é a evidência que ela não está debaixo de condenação? Se ela tem o fruto do Espírito. Ou seja, não é as obras da carne, a lei do pecado, mas o fruto do Espírito. Então ela tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz em nós a capacidade, o poder de praticar o bem. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Foi o que eu falei, que está na carne, ele usa, em Romanos capítulo 7, ele fala membros, carne e corpo. É a mesma coisa, membros, carne e corpo é a mesma coisa. Está na carne é estar guiado pela lei do pecado. Está na carne, ele fala isso, é isso que ele está dizendo. Então, aqui ele já começa a esclarecer. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O corpo está morto, que ele fala, é a natureza pecaminosa, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se Cristo daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, também habita em vós, aquele que dentre os mortos que ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Um detalhe aqui, irmãos, ele não está falando do arrebatamento, que é a primeira ressurreição. Ele está falando que o Espírito que ressuscitou a Jesus também ressuscitará o nosso corpo mortal. Olha o que ele está dizendo, nossos corpos mortais pelo seu Espírito que nos é dado. Então nós vamos praticar justiça, porque ele vai vivificar o nosso homem interior. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. É o que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Deixa eu me recordar aqui. Deus vos santifica em tudo. Todo o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus. É o que está dizendo. E Deus os santifica em tudo. Todo o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservado, irrepreensível. É o que está dizendo. Para a vinda de nosso Senhor Jesus. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele ressuscitou. Olha o versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha o que ele está dizendo. Pelo Espírito nós vamos mortificar as obras do corpo. Quais são as obras do corpo? Da pessoa que está governada pela lei do pecado. É o que está em Gálatas capítulo 5, 19. As obras da carne são manifestas, que é as obras do corpo. As quais são prostituição, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, emulações, heresias, invejas. E ali ele fala outros pecados, inveja, homicídios, glutonarias e coisas semelhantes às quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdam o reino de Deus os que cometem tais coisas. Então, quem tem o Espírito Santo, ele mortifica essas obras do corpo. Está na graça, quer dizer que eu estou livre para pecar. Ao contrário, ele tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai livrar ele da natureza do pecado. Ele vai praticar o bem. Hoje, com esse falso evangelho, tem cristãos que ele vive na prática do pecado. E ele está falando que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Não existe condenação para mim. E ele fala claramente que não tem, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito, através do Espírito Santo, nós mortifica essas obras do corpo. Através do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha 1 João capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz. Quem vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ao versículo 9. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os que não praticam justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. É o que ele diz. Quem não pratica justiça. Então,
Quem está na graça de Deus? Uma verdadeira convicção de fé. Aquela pessoa que ele pratica justiça. O que é praticar justiça? É nós guardar a lei moral de Deus. É guardar a lei moral. É o que ele vai falar no versículo de número 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então, quem não guarda a justiça, ele não é filho de Deus. E a Bíblia vai falar que se ele vive na prática do pecado, ele é filho do diabo. Olha para você ver, esse falso evangelho de hoje fala que todo mundo é filho de Deus. Mas quem vive na prática do pecado não é filho de Deus. A Bíblia fala que é filho do diabo. Então, ele deixa bem claro que no capítulo 8 de Romanos aqui, que toda e qualquer pessoa que não está debaixo da graça, ele está governado pela natureza do pecado. Ele não consegue servir a Deus, porque é o Espírito Santo. Não podemos negligenciar o poder e a capacidade do Espírito Santo, porque só por ele nós conseguimos guardar a lei de Deus e vencer o pecado. Só por ele, senão nós não damos conta de guardar a lei de Deus. Amém, irmãos? Então só até aqui, depois vamos continuando, meditando a palavra de Deus, falando sobre a lei e a graça, crescendo no conhecimento. Então os irmãos acompanham, porque eu creio que vai ser edificante, né? Vai continuar edificando os irmãos, né? Eu aprendo, os irmãos aprendem, e assim crescemos no conhecimento. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe os irmãos. E eu quero postar um vídeo mostrando para os irmãos que está debaixo da graça também. Não é tão fácil assim estar debaixo da graça. Ser crente não é tão fácil assim. Eu vou mostrar um vídeo para os irmãos, mostrando para os irmãos. Porque na época de Moisés, a lei ali era olho por olho, dente por dente. A punição vinha de mãos humanas, mas na graça a punição vem de Deus. Então eu quero mostrar para os irmãos, vamos aqui crescendo no conhecimento. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe os irmãos, até um próximo vídeo.